Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. Nessa noite, a minha proposta é expor a graça de Deus do versículo 1 até o versículo de número 12. De acordo com as oportunidades que o pastor Belmiro vai me concedendo, eu quero começar a expor uma série de mensagens baseada nos sinais e nas obras de Jesus no Evangelho de João. Porque é importante, queridos, ressaltar que João, diferente dos outros evangelhos, ele usa duas palavras para se referir aos milagres de Jesus. Ele usa os termos semenio e ergon, duas palavras gregas com um sentido diferente dos outros apóstolos que escreveram sobre os milagres do Senhor. A palavra semeio significa sinal e a palavra ergon significa obra, enquanto que os outros discípulos, os outros evangelhos, usam a palavra dinamis, que significa obra poderosa para os milagres de Jesus. E por que João ele usa essas duas palavras? Não é por acaso, porque para João, os milagres não eram simplesmente maravilhosos e inexplicáveis. Eles tinham um sentido. E por quê? Porque João ele declara o próprio propósito ao escrever esse evangelho. E esse propósito ele é declarado lá em João capítulo 20, versículo 30 e 31, que diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Observe que no próprio propósito do livro, o autor utiliza essa palavra sinais, porque ele é carregado de significado para João. Então, cada obra, cada sinal era portador de um significado. E diante das obras e sinais realizados por Jesus, João relata que tinha duas respostas. Alguns criam no nome de Jesus e outros ignoravam as suas obras. A autoria deste evangelho é atribuída a João, um dos 12 apóstolos de Cristo, que foi uma testemunha ocular de Jesus, que era íntimo do seu mestre e ficou conhecido como aquele discípulo que Jesus amava. E provavelmente João, ele escreveu este evangelho na cidade de Éfeso, na capital da Ásia Menor, onde ele viveu por muitos anos. E apesar de não termos a plena certeza sobre a data que este evangelho foi escrito, há fortes evidências de que tenha sido escrito nos anos 80 e 96 depois de Cristo. E o público-alvo deste evangelho estava vivendo na cidade de Éfeso. A maioria não era judeu e provavelmente estava sofrendo algum tipo de ataque à fé cristã. Então é um livro que foi escrito para discípulos, que foi inspirado pelo Espírito Santo para que discípulos como eu e você pudéssemos ter acesso a essas verdades preciosas da palavra do Senhor. No Evangelho de João podemos encontrar 7 sinais que foram realizados por Jesus. Estes sinais foram a transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial de um rei, a cura de um paralítico, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus ele anda sobre o mar, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. 7 sinais nós encontramos neste evangelho. E hoje, com a graça do Senhor, eu quero ver com os irmãos a transformação da água em vinho, que foi o primeiro sinal do Senhor Jesus. No capítulo 1 deste evangelho, nós temos um prólogo, ou um início do evangelho, onde João ele apresenta o verbo de Deus. Esse verbo ele estava junto com Deus no princípio, e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E diferente dos outros evangelhos, João não começa com a genealogia de Jesus, porque o seu propósito é apresentar Jesus como Deus. E como Deus, ele não tem genealogia. Ele não tem início e fim. Ele é o alfa e ômega. É impossível a gente definir a origem de Deus.
e como o Deus dele também não tem fim. Por isso que João ele começa declarando que Jesus, ele é o Verbo, e o Verbo estava presente com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Este Verbo se encarnou, ele habitou entre nós, cheio de graça e poder, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito, o único do Pai. E queridos, o prólogo de João anuncia a temática de todo o Evangelho. Como que esse Deus se fez carne e habitou em nosso meio? Como esse Deus se fez carne e habitou em nosso meio? Quais foram as suas obras, os seus ensinos, as suas palavras, os seus sinais, como a sua glória foi manifesta? Tudo isso, João, ele responde no decorrer do Evangelho. Mas o meu foco durante essa série é mostrar os sinais feitos por Jesus, como que esses sinais manifestou a sua glória e como as pessoas se comportaram diante destes sinais. E também trazer uma aplicação destes sinais realizados do Senhor para nossas vidas. É um grande desafio, reconheço, mas com a graça de Deus, com a capacitação do Senhor, com a iluminação do Espírito Santo de Deus, eu espero expor esses 7 sinais para os irmãos no decorrer das minhas oportunidades. Então, vamos ler o texto, João capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, ou 6 jarras de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles os fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Mantenha, queridos, sua Bíblia aberta também, por favor, que nós vamos analisando esses versículos de acordo com a mensagem. No capítulo 2, versículo 1 de João, até o capítulo 12, versículo 50, nós temos o que é chamado de livro dos sinais, porque são exatamente nessa seção de capítulos que João ele expõe, ele escreve estes sinais. E do capítulo 12 até o final, e do capítulo 13 até o final de João, relata a glória, que é considerado como o segundo livro, que relata a glória de Jesus, ou a sua crucificação, os momentos, né, da sua crucificação, os últimos momentos que ele teve com os discípulos, e também a sua ressurreição, consumando assim a obra de Cristo. Mas, dentro dessa seção, que vai do capítulo 2 até o capítulo 13, há uma pequena seção, que começa no capítulo 2 até o capítulo 4, versículo 54. Se os irmãos observarem, temos uma rota feita por Jesus dentro desses capítulos. Depois do casamento em Caná da Galileia, Jesus, junto com a sua mãe, irmãos e discípulos, vão para Cafarnaum, onde ele tinha uma casa e não ficou ali muitos dias. De Cafarnaum, que ficava na Galileia, ele vai para Jerusalém, depois para a Judéia,
passa por Samaria, e no versículo 43, versículo 4, ele retorna para a Galileia. E temos nessa seção uma sequência de fatos que refletem a chegada do reino de Deus, onde as coisas antigas, como afirma o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. No capítulo 2, nós vemos que as velhas purificações são substituídas pela vinda do reino de Deus. No capítulo 2, vemos também que o velho templo, ele é renovado, porque Jesus Cristo ressuscita. E agora nós que somos o templo do Espírito Santo. No capítulo 3, nós temos uma exposição do novo nascimento por meio de uma nova criação. No capítulo 4, nós temos o contraste entre a água do poço de Jacó e a água viva de Cristo. E a adoração em Jerusalém, Perezim, com adoração em espírito e em verdade. Todos esses temas são abordados dentro dessa seção, onde o capítulo 2 de João, ele está inserido. Em primeiro lugar, irmãos, o tema que eu quero propor aqui é o primeiro sinal de Jesus. Eu quero ver com os irmãos, em primeiro lugar, o ambiente desse sinal. Onde foi que Jesus, ele manifestou o seu primeiro sinal? O primeiro sinal de Jesus, ele é realizado em um casamento. O versículo 1, no capítulo 2, diz que houve um casamento em Caná da Galileia. Esse casamento aconteceu 3 dias depois que Jesus, ele recebeu João e Natanael como seus discípulos. Por isso que diz aí, 3 dias depois. Depois de quê? Depois de Jesus ter recebido João e Natanael como seus discípulos. Eles dirigem até Caná da Galileia, como convidados dessa festa. A sua mãe também estava ali, talvez como uma das organizadoras daquele casamento, porque vem dela a informação que não tem mais vinho. Então, isso dá a entender que ela estava ali no meio da organização dessa festa. E Caná da Galileia estava distante de Jerusalém. Não era uma cidade muito famosa. Isso demonstra, queridos, que Jesus, ele não procurava a honra dos homens poderosos. Ele não procurava admirar os fariseus ou o rei, de forma alguma. Ele estava presente em um casamento, em convívio com pessoas daquela região. E isto é prova, queridos, que Jesus não vive uma vida asceta. Isso significa uma vida distante da comunidade, sem contato com o mundo da sua época, não. João, ele registra a rotina do Deus encarnado, em contato com a sua criação e convivendo com ela, participando das suas festividades e do seu dia a dia. A teologia reformada afirma a humanidade plena e a divindade plena de Jesus. A segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, se tornou plenamente humano, sem perder nenhum dos seus atributos divinos. E João, ele revelou no seu prólogo que o verbo divino, o agente da criação, a fonte de toda luz, se tornou carne. Foi revelado como Filho de Deus, fonte de toda graça e verdade. E no decorrer deste evangelho, João, através dos seus relatos, mostra essa dupla natureza de Cristo. Ao mesmo tempo que ele era humano, também divino. 100% homem, 100% Deus. E a respeito da sua humanidade, aqui nesse texto, vemos que Jesus tinha uma mãe. Tinha irmãos, porque José, depois do nascimento de Jesus, teve outros filhos com Maria. No versículo 12, o último versículo dessa parte, diz o seguinte: depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Como humano, Jesus, ele tinha uma mãe, tinha irmãos, também tinha os seus seguidores, os seus discípulos. E também, como eu abordei antes, Jesus, ele tinha uma vida em comunidade. E algumas perguntas são levantadas diante desse texto. Por que Jesus foi para um casamento? Por que João teve questão de registrar esse evento que contou com a presença de Jesus? E a resposta que temos para essas perguntas é, de certa forma, simples. Porque foi neste casamento, foi neste ambiente que ocorreu o primeiro sinal de Jesus. Foi nesse ambiente que a glória do Senhor foi manifestada. Foi da vontade do Senhor Jesus estar presente naquele casamento e demonstrar o seu poder. Isso é interessante, irmãos, porque
em qualquer ambiente, de uma festa de casamento, se torna propício para a manifestação da glória de Deus. Qualquer ambiente, qualquer lugar pode receber a glória do Senhor. Isso me faz pensar o quanto que devemos estar prontos para também, como filhos de Deus, como filhos da luz, manifestar essa glória em nossas vidas. Seja no trabalho, na escola, no seu lar, na rua, na praça, não importa o lugar, o Senhor está ali e a sua glória pode ser manifesta. E como podemos manifestar a glória do Senhor? Encontramos essa resposta na Bíblia. Jesus disse que quando nós vivemos em unidade, nós glorificamos a Deus. O Senhor Jesus disse também que as nossas obras glorificam o nome de Deus. O amor ao próximo, o cumprir os mandamentos do Senhor, pregar o Evangelho, isso tudo significa manifestar a glória de Deus, para que outros possam conhecer essa maravilhosa luz. E houve um evento que eu participei em 2012, lá em Santa Maria da Vitória, e esse evento era chamado de Marcha para Jesus. Creio que foi o único evento que eu participei. E esse evento marcou muito a cidade, porque não foi nenhum cantor famoso, nenhum pregador famoso também. Geralmente esses eventos são marcados, né, com essas presenças de pessoas que têm uma certa fama no meio evangélico. O que aconteceu foi que todas as igrejas tiveram oportunidades para participar desse evento. E ali, com os próprios recursos financeiros, as igrejas conseguiram alugar um trio. Então, em cada momento da cidade, tinha um ministério de louvor que tocava, e tinha um líder, o líder da igreja orava. E interessante foi que todas as igrejas participaram, não ficaram uma de fora, todas as igrejas participaram. E o que marcou esse momento foi que a cada 10 minutos, eles fizeram uma programação, a cada 10 minutos um líder orava pela cidade. Começamos a orar pela cidade, víamos pessoas ajoelhadas nas ruas, orando pela cidade, clamando ao Senhor, as bênçãos do Senhor pela cidade. Isso marcou muito, porque vidas foram alcançadas pelo Senhor, frutos, né, muitas igrejas receberam pessoas que foram evangelizadas através desse evento. E ali a glória do Senhor, sim, foi manifestada através da união do povo do Senhor. Apesar de algumas divergências teológicas, o povo estava ali unido no nome do Senhor para glorificar e exaltar o teu santo nome. Foi um evento que marcou muito a minha vida, e sim, manifestamos ali a luz do Senhor, para que o povo daquela cidade pudesse ver que ali havia um povo que cria no nome do Senhor, e um Deus todo vivo e poderoso. Irmãos, somos desafiados para manifestar essa glória, com essa luz que nós recebemos do Senhor, através do teu Santo Espírito. E é nesse ambiente inesperado que o primeiro sinal acontece. Se em primeiro lugar vemos o ambiente desse sinal em uma festa, em segundo lugar veremos a situação que levou Jesus a realizar este primeiro sinal. Versículo 3 diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. A situação que envolveu o primeiro sinal realizado por Jesus foi a falta de uma bebida essencial nas festas judaicas, o vinho. Uma festa de casamento, como esta aqui, relatada por João, ela podia prolongar-se por uma semana, e o término do vinho antes do fim da festa seria um sério golpe para o realizador da festa, que afetaria principalmente a reputação do noivo. A responsabilidade dos elementos da festa não era dos pais da noiva, como nós vemos, né? Como costuma ser. Não, era o noivo que deveria preparar tudo, preparar a casa, preparar a festa, tudo estava na responsabilidade do noivo. Por isso que Jesus ele usa essa analogia para se referir à sua igreja, porque ele é o noivo que prepara todas as coisas. Ele preparou o nosso lar, está preparando também uma grande festa para nos receber. E a responsabilidade desses elementos era do noivo. E a falta do vinho traria uma falha terrível para a cultura daquela época. E lendo sobre isso, existem algumas evidências de que o noivo poderia até sofrer um processo da parte
dos parentes da noiva, porque eles iriam considerar aquilo como uma ofensa, como um noivo que não se prepara para a festa do casamento. Então, queridos, a situação era séria. O noivo estava, como costumo dizer nos verbos populares, em maus lençóis, né? A situação dele não estava muito boa. E tendo conhecimento da falta de vinho, Maria informa Jesus. E por que esta informação é passada para o Senhor Jesus? Porque Maria não diz a outros? Porque Maria não estava apenas transmitindo notícias tristes para o seu filho, ela estava esperando dele alguma solução. E isso é provado porque no versículo 5 deste capítulo, ela dá ordens para que os servos cumpram tudo o que ele disser. Versículo 5 ela diz: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. É interessante, irmãos, ressaltar que Maria, que ela não previu nenhum tipo de milagre. E ela também, e ninguém pediu para que ela intercedesse a Jesus por alguma provisão. Não há ninguém pedindo Maria para que ela intercedesse a Jesus, caindo por terra aqui a afirmação da Igreja Católica que diz: pede a Maria que o filho atende. Não foi nenhuma ordem que Maria deu a Jesus, ninguém intercedeu a Maria para que ela dissesse a Jesus, ela apenas, como envolvida na festa, sentiu a falta do vinho, e então ela vai até Jesus relatando este sinal. Porque antes Jesus não tinha feito nenhum sinal, este é o primeiro sinal de Jesus. E por que então que Maria recorre a Jesus? A resposta mais plausível que temos para este comentário, para esta resposta, é o comentário do Dr. Carson, que ele diz o seguinte: o nome de José não é citado aqui nesta passagem, se analisarmos bem. Podemos ver, o nome de José não é citado. E por quê? Porque provavelmente ele já havia falecido. E como viúva, Maria, ela aprendeu a depender do seu filho primogênito, porque era uma responsabilidade dos filhos mais velhos cuidar da sua mãe. E Jesus, como um homem, ele cumpriu as obrigações, as suas obrigações como filho, honrando a sua mãe através do cuidado. E ela recorre a Jesus porque ela sabia que podia contar com o seu filho para resolver aquela situação. Ela sabia que Jesus poderia resolver, não sei de que forma, mas ela sabia. E em seguida, queridos, temos aqui a resposta de Jesus à sua mãe. Olha como Jesus se dirige a Maria. Mulher. Por que Jesus não disse mãe? Por que ele falou, por que ele não falou como, desculpe aqui, né, como os baianos, né, manhinha? Por que ele foi direto, era dizendo mulher? Jesus não estava sendo grosso com Maria, como algumas pessoas costumam dizer. Ele não estava sendo mal educado. Ele trata, segundo o texto original, ele trata Maria com cordialidade, dizendo, prezada mulher. Esse mulher poderia ser traduzido dessa forma, prezada mulher. Mas aí vem a próxima frase que deixa os comentaristas um pouco sem saber. Por que Jesus disse isso a Maria? Mulher, o que tenho eu contigo? Isso significa, irmãos, que Jesus está ali, apesar da sua cordialidade, transmitindo uma mensagem bem clara para Maria. Jesus estava repreendendo Maria da seguinte forma, dizendo que a sua agenda não era governada pelos homens. Porque ele diz o seguinte, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O tempo de eu me manifestar não é agora. Não é agora. Então, em seu ministério, a vontade de Jesus era a vontade do seu Pai e não a vontade dos homens. Jesus se manteve oculto até o seu batismo. Provavelmente, Jesus foi batizado com seus 30 anos de idade. Depois que ele foi batizado, ele deu início ao seu ministério público, porque depois do seu batismo, ele começa a chamar os seus discípulos, a escolher as pessoas para caminhar com ele. E ainda não havia chegado a hora de Jesus se manifestar ao mundo. Por isso que ele afirma que a sua hora ainda não era chegada. Apesar de ser gentil em sua repreensão, Maria manteve o seu pedido e confiou no Senhor. Isso é interessante. Que apesar da repreensão que ela recebeu de Jesus, ela manteve confiante que o seu filho iria resolver. Por isso que ela dá a ordem aos serventes. E temos aqui, irmãos, uma aplicação interessante. Às vezes nós agimos igual a Maria.
queremos que a agenda do céu seja a nossa agenda. Que a vontade de Deus seja a nossa vontade. E muitas vezes Deus usa as situações desse mundo para nos mostrar que não é a nossa vontade que prevalece, e sim a vontade de Deus. Quantas vezes você já pediu a Deus por um determinado emprego, fez até uma campanha para ver se a coisa andasse um pouco mais rápido, e nada aconteceu? Porque é Deus mostrando, te ensinando que não é a sua vontade, é a vontade dEle. Por isso que Tiago, por isso que o próprio Cristo nos ensina a orar em nome dEle, dizendo: Senhor, segundo a tua vontade. Segundo a tua vontade. E tudo isso nós aprendemos através dessa repreensão que o Senhor dá a Maria, dizendo: a agenda é do meu Pai. Eu sou guiado pela vontade do meu Pai. Depois que Jesus começou o seu ministério, ele não estava mais subordinado à sua família e nem a qualquer outro homem, e sim à vontade de Deus. Por isso que vamos encontrar em todo o Evangelho de João, Jesus dizendo: eu faço a vontade do meu Pai. Capítulo 4, Jesus diz algo interessante para os seus discípulos, quando ele vê Jesus sem comer e conversando com aquela mulher: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mostrando claramente a íntima relação que o Senhor Jesus tinha com o seu Pai. Irmãos, isso também mostra que a vontade de Deus prevalece em nossa salvação. Se dependêssemos de nós para buscarmos a Deus, jamais iríamos até os braços de Cristo, buscando por salvação, de forma alguma. É a vontade dele que prevalece, e ele nos atrai com seu amor. Efésios capítulo 1 vai dizer que foi pela vontade de Deus que ele nos salvou. Que vontade maravilhosa e preciosa. Então, em primeiro lugar, vimos o ambiente desse sinal, que foi em um casamento. Em segundo lugar, vimos que a situação, que levou Jesus a realizar este sinal. Então, em terceiro lugar, queridos, eu quero ver com os irmãos como que aconteceu esse primeiro sinal. Como que o Senhor Jesus, ele manifestou a sua glória. No versículo 6, diz assim: estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. A ordem dada por Jesus foi para que os servos enchessem as 6 jarras de pedra usadas na purificação, e cada talha ou jarra podia conter ali mais ou menos 100 litros de água. Então, praticamente, Jesus transforma 600 litros de água, ou 700 litros de água, mais ou menos, de vinho para aquela festa. E aquelas jarras eram usadas pelos hóspedes para que eles pudessem lavar as mãos e os utensílios da festa, porque era uma tradição dos judeus, conforme Marcos capítulo 7, versículo 3 relata, que os judeus eles tinham essa tradição de lavar as mãos antes de ingerir qualquer alimento. E essas jarras também eram usadas para lavagens cerimoniais. E aqui, queridos, João, ele não relata isso aqui por acaso, que essas jarras eram usadas nas purificações. Porque João, ele está querendo ensinar que a água que servia para a purificação, segundo o costume da lei e dos ritos judaicos, elas representam a antiga ordem cerimonial. E que Cristo, que estava presente naquela festa, haveria de substituir por algo melhor. O vinho simboliza a nova ordem, a nova aliança, assim como a água do jarro simbolizava a antiga aliança. A ordem é obedecida, os servos obedecem à voz do Senhor e o primeiro sinal é realizado. Os servos derramaram água, mas o que o mestre-sala experimentou foi um vinho da melhor qualidade. Isso reforça ainda mais a ideia de que Jesus, a repreensão que o Senhor Jesus dá a Maria, que ainda não era chegada a sua hora. Todos os sinais, os próximos sinais que nós veremos, Jesus manifestou isso ao público. E este sinal aqui, apenas quem soube desse sinal, foi os servos e os discípulos de Jesus.
porque a sua hora não era chegada. Mas esse sinal serviu para que os discípulos pudessem ver que, de fato, Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus, enviado por Deus. Olha o que diz, queridos, o versículo de número 10. E disse-lhe todos, versículo 9 e 10. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João está relatando aqui o que ele disse em seu prólogo, lá em João capítulo 1, versículo 14, que ele viu a sua glória, que eles viram a sua glória. E João está dizendo como que eles viram a glória de Jesus, através destes sinais. Jesus manifestou a glória. Irmãos, eu fico imaginando João relatando essas coisas para esses discípulos, ao qual ele enviou essa carta, esse evangelho, dizendo: eu estava lá. Eu vi essas coisas, eu vi o nosso mestre transformando 600 litros de água em vinho. Eu vi esse verbo encarnado entre nós, manifestando a sua glória, e é por isso que vocês devem crer, porque aconteceu, Jesus manifestou a sua glória. E, irmãos, quando a glória do Senhor Jesus se manifestou, a fé dos discípulos foi despertada, e eles fortaleceram o seu coração, porque eles creram no Senhor, através desse sinal. Ao fazer uso da palavra semeiam, o grego, o sinal aqui, João está dizendo que os milagres de Jesus nunca são simplesmente cruas manifestações de poder, menos ainda truques de magia, mas estes sinais têm um grande significado, porque nós só conseguimos perceber estes sinais de Jesus através dos olhos da fé. Alguns judeus viram Lázaro sendo ressuscitado, e eles queriam matar Jesus. Outros discípulos viram Lázaro ressuscitado, e eles começaram a crer em Jesus. Então, por isso que essa palavra tem um significado em João, porque João está dizendo que estes sinais são para aqueles que creem, mas estes sinais também são para aqueles que serão condenados por rejeitar o Senhor Jesus. Diante de tantos sinais, rejeitaram o Senhor Jesus, enquanto que outros, diante de tantos sinais, creram no Senhor Jesus. Natanael estava comprovando aquilo que o Senhor disse a ele. E o que é que o Senhor Jesus disse a Natanael? Que ele veria o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael está começando a ver isso acontecendo, os céus abertos e a glória de Deus se manifestando em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, ele é capaz de usar qualquer recurso para manifestar a sua glória. E aqui ele usou 600 litros de água, tornando aquela água o melhor vinho. Irmãos, Jesus torna tudo melhor. Jesus, ele torna tudo melhor. Ele não transforma apenas o ambiente de uma festa, providenciando o vinho para que o casamento pudesse continuar e evitar a vergonha do noivo. Imagine aí, se Jesus não operasse aquele milagre, aquele noivo seria envergonhado. Mas através do milagre de Cristo, aquele noivo foi honrado pelo mestre-sala, dizendo: rapaz, você tem bala na agulha mesmo, hein? Porque depois de tanto tempo, o povo começa a oferecer o inferior. Você até agora tem mantido o melhor vinho. E isso graças à operação do Senhor Jesus. Queridos, Jesus não torna apenas uma festa melhor, Ele torna a nossa vida melhor. E através da nova aliança que foi inaugurada com a vinda de Cristo, as velhas práticas da antiga aliança, como
a purificação com a água para entrar no templo e também realizar as obras da antiga aliança, foram substituídas pela fé em Cristo Jesus. Não precisamos mais lavar os nossos corpos com água para sermos purificados dos nossos pecados, ou então manter o nosso corpo apropriado para o culto ao Senhor como um rito. Não, porque o sangue de Jesus já nos purificou de toda injustiça. A água não era capaz de purificar o homem, ela apenas representava tudo aquilo que haveria de acontecer com a chegada de Cristo. O sangue de Cristo vertido naquela cruz cobriu a nossa vergonha, nos trouxe a redenção e agora esperamos ansiosamente pelas bodas do Cordeiro para uma festa que será por toda a eternidade. E nessa festa o vinho não vai acabar, não vai acontecer essas intercorrências, será tudo perfeito para a glória de Deus. Irmãos, qualquer ambiente é propício para Cristo revelar a sua glória. E nenhuma situação é impossível de ser solucionada diante do seu poder. Mas devemos entender que tudo acontece conforme a soberana vontade de Deus. Porque tudo é para a sua glória. Então, nessa primeira exposição vimos esse sinal que aconteceu em um casamento, através de uma situação que Maria levou até Jesus, e ele, através da sua misericórdia e graça, operou aquele sinal, não por operar, mas para que também os seus discípulos pudessem crer no seu nome. Como nós podemos aplicar isso em nossas vidas, queridos? Em primeiro lugar, manifeste a glória de Deus. Não se rende, nem busque a glória desse mundo, busque a glória de Deus. E manifeste ela no seu dia a dia, glorificando o seu nome, exaltando o nome do Senhor, buscando sempre que o nome de Cristo seja honrado através da sua vida. É dessa forma que nós manifestamos a glória do nosso Deus. No trabalho, no seu lar, manifeste a glória do Senhor, aonde você estiver. Segunda aplicação é: creia na soberania de Deus. Creia que para as situações da sua vida, para cada situação da sua vida, a vontade do Senhor prevalecerá. Por isso, meu irmão, deixe de ansiedade. Isso também eu digo para o meu coração: Wesley, deixe de ansiedade. Tudo irá acontecer conforme a vontade do Senhor. Não é segundo a minha vontade, é segundo a vontade dEle. Eu posso chegar até Ele, eu posso ter a mesma atitude de Maria, de chegar até Jesus, e Ele, através da sua graça, me conceder aquilo que eu pedi a Ele. Mas a vontade é dEle. A vontade é dEle. Então, por isso é crer e descansar na providência de Deus, sabendo que Ele irá suprir, no momento certo Ele irá suprir. Interessante que na agenda de Deus estava esse casamento, estava essa situação para que a glória dEle pudesse ser revelada. E terceira aplicação, queridos, para a sua vida e para a minha vida também: aprenda a levar as suas causas até Jesus. Antes de levar para um psicólogo, antes de levar para o pastor, antes de levar para qualquer pessoa, leve a Deus. Nós temos um acesso, como nós lemos aqui hoje na liturgia, nós temos um acesso direto à presença de Deus. Vamos desfrutar disso. Quais são as preocupações hoje? Quais são os seus desejos? O que está tirando o seu sono? Leve até Cristo. Leve essas situações até Cristo. E aqui nós podemos sim aprender com Maria, a levar nossas causas até Jesus. Porque Ele pode resolver. Porque Ele pode resolver. Eu não posso. Ninguém pode. Ela também não podia. Ninguém. Somente Cristo. E por isso que o nome dEle, somente o nome dEle é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Veremos, irmãos, que os sinais eram para manifestar a glória de Deus. E a glória dEle foi manifestada. Aqueles que viram e creram, amém. Aqueles que não viram e creram, isso foi condenação para eles. E eu e você? Diante dos sinais que nós estamos vendo, Cristo realizando em nosso meio, de vidas sendo transformadas, a nossa própria vida é um sinal da glória de Deus. O que é que nós estamos fazendo? Que o Senhor possa nos ajudar
a guardar essa palavra em nosso coração e levar essas lições preciosas da palavra do Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor, obrigado por Tua palavra, obrigado porque ela é poderosa, ela é maravilhosa. Tua palavra é rica, Senhor. E cremos nos Teus sinais. Cremos. Cremos que isto que foi revelado, registrado por João, não foi apenas para que contasse uma história, mas para que pudéssemos ver que o Deus encarnado esteve entre nós e a sua glória foi manifesta. Que o Senhor cumpriu a sua promessa de enviar o descendente da mulher. E ela esmagou a cabeça da serpente. E um dia, ó Pai, estaremos com o Senhor, nessas bodas de casamento, onde o Senhor irá receber a sua noiva, a sua igreja, e estaremos para sempre contigo. Glória te damos, Senhor, glória te damos, por essa palavra, por essa revelação, que temos em nossas mãos, podemos ler e observar cada detalhe, porque é a palavra do Senhor. Podemos crer, manifestar a sua glória, crer na providência do Senhor, e sempre levar a Ti as nossas situações. Eu oro, em nome daquele que vive e reina para sempre, em nome daquele que manifestou a sua glória entre nós, o nome daquele que é santo e maravilhoso, o nome de Jesus, que eu oro a Ti, ó Pai. Amém. Amém. A palavra está com o nosso pastor, o reverendo Belmiro.